estava só fazendo as coisas erradas, só pecando, mas aí Deus, Ele prova, Ele mostra o seu amor para com as nossas vidas. Então a missão, ela começa em Deus, quando Deus envia o seu Filho unigênito. Ele envia Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados, para pagar pelas nossas falhas. E aonde termina essa missão, Igreja do Senhor? Será que essa missão ela termina na Índia? Será que essa missão ela termina no Butão? Será que essa missão ela termina aqui em Santo Eduardo? Aonde que será que termina essa missão? Essa missão também termina em Deus. Como? Com as pessoas entendendo que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Então essa missão termina quando você proclama esse evangelho para alguém. Essa missão termina quando você fala desse Jesus para alguém. Essa missão termina para quando você fala do amor desse Jesus para alguém. Porque aí essa pessoa ela vai também querer conhecer esse amor, ela vai querer também se entregar a esse Jesus que um dia você se entregou. E aí essa missão termina porque ela vai confessar que só o Senhor é o Deus da vida dela. Só o Senhor pode salvar a vida dela. Só o Senhor pode perdoar os pecados dela. Então a missão começa em Deus e termina em Deus. Termina em Deus porque as pessoas vão amar a Deus. As pessoas vão se entregar a Deus e vão fazer o que nós já estamos fazendo, proclamando e anunciando este Evangelho do Reino. Porque nós perguntamos, nós cristãos perguntamos, quando será que o Senhor há de vir? E essa foi uma pergunta feita pelos discípulos. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eles fizeram uma pergunta. Certa vez estava Jesus sentado ao monte, orando. E os discípulos chegaram, indagaram e perguntaram a Jesus: Jesus, que sinal será da tua vinda? Quais serão os sinais da tua vinda? Aí Jesus começa a falar: vai ter fome, vai ter guerra, vai ter pestes, vai ter pandemia, vai se levantar falsos profetas. Ele começa a falar com os discípulos. E aí eu imagino que nesse discurso, nessa conversa de Jesus com os discípulos, alguns discípulos ainda meio que sem entender, aí Jesus ele enfatiza no versículo 14 do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mas este Evangelho do Reino será pregado para todos os povos, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então qual que é os indícios da volta de Jesus? Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que quando este Evangelho do Reino for pregado para testemunha de todas as nações, de todos os povos, então virá o fim. Então qual tem que ser a minha e a sua participação nisso? É anunciar, é pregar. E quando nós falamos em anunciar, olhando para o contexto missionário, nós já pensamos que é sair do Brasil, nós já pensamos que é ir para uma outra nação. Não. O ir, o pregar, o anunciar é primeiro dentro da nossa casa, e depois é do outro lado da rua, e depois é para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, e depois é onde nós frequentamos, seja no trabalho, seja na escola. É anunciar, é falar de Jesus. Porque a Bíblia é muito clara aqui, o evangelista Mateus ele é muito claro no versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em testemunha para todos os povos. E depois de ser pregado, de ser anunciado, então virá o fim. Então você conhece aí alguma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Se você conhece alguma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, você precisa falar para ela. A leitura é muito clara, que nós fizemos aqui nos versículos 13, 14, 15 ao 17. Quem convence é o Espírito Santo, mas cabe a nós anunciar. Cabe a nós falar. Ah, mas missionário, tem gente que não dá crédito. Aqui o profeta Isaías já é muito claro. Mas pregue. Pregue em tempo e em fora de tempo. Então aonde termina a missão? As pessoas amando a Deus. E por que o tema da mensagem é a urgência da missão, missionário Tiago? Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 35, lá vai dizer: ergam os olhos e vejam
nações, e vejam, os campos já estão